Oi, pessoal. Na aula de hoje nós vamos conversar sobre direitos de nacionalidade, tá? O que é nacionalidade? Bem, nacionalidade é um vínculo, podemos dizer assim, jurídico e político que liga um indivíduo a determinado estado, seja esse estado sua pátria de origem ou de adoção, fazendo dessa pessoa um componente do povo e submetendo a autoridade e proteção desse estado. Nós temos definições relacionadas à matéria e é importante a compreensão bem desse conceito. Povo é o elemento humano, corresponde ao conjunto de pessoas que fazem parte de um Estado. População tem mais o sentido quantitativo ou estatístico, corresponde ao conjunto de habitantes de um determinado país. Nação. Nação é um agrupamento humano, em geral numeroso, cujos membros fixados num mesmo território são ligados por laços históricos, culturais, econômicos, linguísticos, em alguns estados até religiosos. Nacional. Nacional é o indivíduo que constitui um dos elementos da dimensão pessoal do Estado, como território, elementos de suas dimensões apessoais, geográficas. Então, o que é nacional? É um indivíduo vinculado a um Estado. Cidadão. É o nacional no gozo de direitos políticos e participante da vida do Estado. Tá, pessoal? Então, é importante compreender isso. Povo, população, nação, nacional, cidadão. Tá? Natureza jurídica. Os direitos de nacionalidade serão sempre matéria constitucional, mesmo que disciplinada em legislação ordinária, porque não são todos os países que inserem essa matéria na Constituição, mas ele sempre tem uma índole constitucional, porque é fundamental ao Estado. Por exemplo, a França não tem regra sobre nacionalidade na Constituição. Isso decorre do fato de que a nacionalidade é um dos direitos fundamentais da pessoa humana, inclusive previsto na Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948. Como é uma norma constitucional, a nacionalidade tem natureza de direito político. Tá? No direito brasileiro, a nacionalidade é tratada no capítulo 3, título 2 da Constituição Federal, mais precisamente nos artigos 12 e 13. Tá? Espécies de nacionalidade. Nós temos a nacionalidade primária ou originária. É aquela que resulta de um fato natural, o nascimento. Por isso, caracteriza-se como involuntária. A pessoa não escolheu essa nacionalidade, ela nasceu no Estado. Tá? A nacionalidade primária é estabelecida através de critérios sanguíneos, territoriais ou mistos. Tá? Aí nós temos ius sanguíneos e ius solis. Tá? A nacionalidade secundária ou adquirida é aquela escolhida por vontade própria do indivíduo após seu nascimento. E, em regra, pela naturalização. Então, nacionalidade primária originária decorre do nascimento, ela é involuntária, e a nacionalidade secundária ou adquirida é voluntária, resulta de uma opção do indivíduo. Tá? A nacionalidade secundária ela pode decorrer de naturalização voluntária, reintegração da nacionalidade que a pessoa perdera, anexação territorial de um estado ao outro, tá? E ela tem a natureza ex tunc ou ex nunc, casamento de estrangeiro com nacional e adoção de crianças, e também alguns casos de nacionalidade compulsória, tá? Registrados pela história. Critérios para aquisição da nacionalidade. Nacionalidade originária, também chamada sanguínea, ius sanguinis, ou territorial, ius solis. Então, a nacionalidade originária ela pode ser vinculada ao critério sanguíneo, é adotada pelos países europeus, ou por critério territorial, que está vinculado aos países de colonização, como Brasil, Estados Unidos, a Argentina. Tá? A nacionalidade sanguínea ela confere em razão de um vínculo de sangue. Assim será nacional todo descendente de nacionais, independente do local de nascimento. Aí nós temos, por exemplo, a Itália, a Alemanha, a maior parte dos países europeus tem esse critério. E nós temos o critério territorial. Por esse critério, atribui-se a nacionalidade ao indivíduo nascido no território do Estado.
Será nacional o nascido no território do Estado, independente da nacionalidade de sua ascendência. É um modelo adotado pelo Brasil, Estados Unidos, Argentina, Colômbia, Venezuela, que é um país que recebeu muitos imigrantes também. Tá? A adoção do ius sanguinis ou do ius solis é um problema político de cada Estado, e eles vão resolver de acordo com sua conveniência histórica e conveniências políticas. Em geral, os estados de imigração, como a maioria dos europeus, preferem a regra do ius sanguinis, com base na qual a diminuição de sua população pela saída para outros países não importará em redução dos integrantes da nacionalidade. Os estados de imigração, como Brasil, Estados Unidos, os países americanos em geral, acolhem o ius soli, pelo qual os descendentes da massa de imigrantes passam a integrar sua nacionalidade, o que não ocorreria se perfilhassem o critério de sangue. Tá? Casos especiais que nós temos. Nós temos o polipátrida e o apátrida. O polipátrida é a pessoa que tem várias nacionalidades. Por exemplo, o filho de um italiano nascido no Brasil, ele tem o critério ius sanguinis, ele adquire a nacionalidade da Itália, do país de origem dos pais, e pelo critério ius solis, porque é nascido no Brasil, ele tem a nacionalidade brasileira, então ele tem dupla nacionalidade. Tá? Então, polipátrida é um indivíduo que tem mais de uma nacionalidade. Acontece quando sua situação de nascimento se enquadra em dois critérios de nacionalidade primária, que seria o conflito positivo. Tá? E o apátrida, já o indivíduo se encontra no conflito negativo. Ele não se vincula a nenhum estado pelo nascimento. Por exemplo, o indivíduo que nasceu em determinadas circunstâncias de modo que não adquiria nacionalidade nenhuma. É o caso, por exemplo, do filho de brasileiro nascido na Itália. Se seus pais não estiverem a serviço do Brasil, ele não adquire a nacionalidade italiana, porque o critério adotado na Itália é ius sanguinis, então não será italiano porque nasceu na Itália, e não tem a nacionalidade brasileira porque nasceu no estrangeiro. O Brasil adota ius solis. Claro, existem umas regras que temperam isso, mas essa é uma situação que ocorre. Tá? Então, para lembrar, casos especiais de nacionalidade: polipátrida, que é um indivíduo que tem várias, e o apátrida, que é um indivíduo sem pátria. Direitos de nacionalidade brasileira. Nacionalidade brasileira. Eles estão previstos no artigo 12 da Constituição Federal. O artigo 12 trata dos modos de aquisição da nacionalidade brasileira. Esse dispositivo diz quem são brasileiros, distinguindo os brasileiros natos dos naturalizados. Os natos são tratados no artigo 12, inciso 1, e os naturalizados no artigo 12, inciso 2. Tá? A regra adotada pelo Brasil, aqui nós temos o artigo 12, inciso 1, são natos, os nascidos na República Federativa do Brasil. Então, nós vimos que o Brasil adotou a regra ius solis, tá? E abriu exceções também adotando alguns critérios de ius sanguíneos. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, ou ainda item C, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir no Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Essa é uma redação dada pela Emenda Constitucional 54. Antes havia tempo para fazer essa opção e o tempo para vir morar no Brasil. Tá? Deu-se um critério mais amplo. Inclusive, hoje o Brasil tem vários brasileiros no exterior, em colônias, Japão, Alemanha, Itália, Estados Unidos, e visou-se abrandar a regra para também considerar como brasileiras essas pessoas. Tá? Então vejamos aqui os casos. Inciso 1, letra A. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço de seu país. É a adoção clara do critério ius solis. De fato, basta ter nascido no território brasileiro para ser considerado brasileiro nato, independente da nacionalidade dos pais ou ascendentes.
Essa é uma regra que já vem de todas as nossas constituições. Um exemplo clássico disso, nós temos o ex-presidente Michel Temer. O Michel Temer é filho de libaneses, acho que ele foi o primeiro ou segundo que nasceu no Brasil. Os outros irmãos tinham nascido no Líbano. Então ele é brasileiro nato e ocupou todos os cargos privativos de brasileiro nato, inclusive presidente da República. Tá? A linha B. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Esse é o critério funcional, ou seja, adotou o critério sanguíneo, somado, porém, a um aspecto específico, um requisito próprio, que é estar a serviço do Brasil. Então, nós temos o primeiro critério ius solis, letra A. Letra B, nós temos um critério funcional, tá? A estar a serviço do Brasil. Tá? Nenhuma relevância confirmar isso se o filho é biológico ou adotivo, assim como se o filho foi havido fora do casamento. Tá? Somente após o reconhecimento desse filho, se for um filho extraconjugal, a nacionalidade poderá ser auferida. Tá? Nós temos aqui os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir no Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Tá? Aí nós temos um critério ius sanguinis, mais um critério residencial e mais uma opção confirmativa. Nós temos 3 regras aí somadas. Ius sanguinis, filho de brasileiro ou brasileira, que vem a residir no Brasil, um critério residencial, e nós temos a opção, uma opção confirmativa da nacionalidade. Então, nesse item nós temos 3 critérios que se somam para atribuir a nacionalidade brasileira. Tá? Quanto aos naturalizados, tá? O brasileiro naturalizado é aquele que adquire a nacionalidade de forma secundária, ou seja, não pela ocorrência de um fato natural, que seria o nascimento, mas por um ato voluntário, como nós vimos que a nacionalidade originária é adquirida. A naturalização é o único meio derivado de aquisição de nacionalidade, e ela permite ao estrangeiro que detém outra nacionalidade, ou apátrida, que não tem nacionalidade, assumir a nacionalidade do país em que se encontra mediante satisfação de requisitos constitucionais legais. Tá? É bom que se fale, não existe um direito público subjetivo à naturalização que se configura ato de soberania. A nacionalidade é um ato de soberania estatal, sendo, portanto, discricionário do chefe do Poder Executivo. Já tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal decidido que, abro aspas aqui, não há inconstitucionalidade do preceito que atribui exclusividade ao Poder Executivo a faculdade de conceder a naturalização. Isso foi uma decisão do STJ no conflito de competência 18074 do Distrito Federal, tá? Publicado na RDA 20/2013. Vamos ver aqui, artigo 12, parágrafo 2º. Lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, ou seja, todos são brasileiros, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Tá? Antes de entrar nesse tópico, vou voltar para cá, que ele estabelece a naturalização. Vamos ver as outras hipóteses aqui. São naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigida aos originários dos países de língua portuguesa, apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Tá, claro, essa regra ela visa formar critérios de uma comunidade lusófona, e nós vamos encontrar dispositivos parecidos na Constituição de Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, ou seja, formar uma comunidade de países de língua portuguesa, uma espécie de Commonwealth, com critérios de naturalização simplificados.
A linha B, ela fala, serão naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos. Residentes no Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira. Tá. E a última, e o parágrafo primeiro, os portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Veja, os portugueses, por esse parágrafo, eles podem adquirir a nacionalidade brasileira pelo critério das comunidades dos países de língua portuguesa, que é um critério simplificado, ou eles podem simplesmente pedir equiparação de direitos com o brasileiro naturalizado, sem contudo perder a nacionalidade portuguesa. Essa equiparação de direitos é uma quase nacionalidade, né? Nos termos que está colocado na Constituição. A letra B, os estrangeiros de qualquer nacionalidade que residam há 15 anos no Brasil, ela é chamada de naturalização extraordinária ou quinzenária, tá? Ela foi uma inovação da Constituição de 88. O texto que estava sendo discutido é que seria dado essa naturalização aos estrangeiros do país há mais de 30 anos. É uma trintenária sem condenação criminal, desde que fizesse o requerimento. Ela foi simplificada para 15 anos. Tá? A emenda constitucional 94 alterou o prazo de residência fixa no Brasil, diminuindo para 15 anos ininterruptos, quinzenária, exigindo-se atualmente os seguintes requisitos: residência no país há mais de 15 anos, ausência de condenação penal e requerimento do interessado. Nesse caso de naturalização, desde que preenchidas todas as exigências constitucionais e legais, inexiste discricionariedade do Poder Executivo. É bom frisar isso. Essa é uma hipótese que não há discricionariedade do Poder Executivo, uma vez que expressa a previsão constitucional afirmando a aquisição da nacionalidade presente os requisitos. Tá? Então, essa era a ideia que queria que vocês observassem sobre a naturalização. Tá? Aqui nós vamos ter o parágrafo 2º, ele diz que a lei não pode estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Essa distinção é feita pela Constituição e nos limites traçados pela Constituição. Tá? E a Constituição estabelece que a Constituição estabelece regras de igualdade, por esse parágrafo 2º. E os critérios de desigualdade também são estabelecidos pela Constituição, quando diz que são privativos de brasileiro nato os seguintes cargos: presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, todos esses estão na linha sucessória do presidente. Carreira diplomática, oficial das Forças Armadas, ministro de Estado e Defesa. Então, nós temos critérios vinculados aos cargos que a pessoa ocupa, tá? E alguns por critérios de segurança, como carreira diplomática, oficial das Forças Armadas, ministro de Estado e de Defesa, e alguns porque estão na linha sucessória da chefia do Poder Executivo Federal. Nós temos presidente, vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, quando a gente fala em limitações, essas limitações aos brasileiros naturalizados são estabelecidas pela Constituição, porque a regra é de igualdade, a exceção está definida pela Constituição, e usam dois critérios. Um critério de linha sucessória da chefia do Executivo Federal, apenas do Executivo Federal. Essa regra não tem correlação com o Executivo estadual ou municipal. Um brasileiro naturalizado pode ser governador ou prefeito. Inclusive, nós tivemos um colombiano que foi prefeito de Palmas, um colombiano naturalizado brasileiro. E outros, os incisos 5, 6 e 7, são vinculados a critérios de segurança, são as carreiras exercidas pelas pessoas. Tá? Possibilidade de extradição. Apenas o brasileiro naturalizado pode ser extraditado em algumas hipóteses, ou seja, o brasileiro nato, nascido no Brasil, não pode ser extraditado. É bom que se guarde bem esse conceito. E esse brasileiro naturalizado
somente pode ser extraditado se tiver praticado crime comum antes da naturalização ou comprovado seu envolvimento em tráfigo ilícito de entorpecentes ou drogas afins na forma da lei, independentemente, nessa hipótese, no momento da naturalização. Assim, reitera-se, o brasileiro nato não poderá nunca ser extraditado. O brasileiro naturalizado, ele pode ser extraditado em duas situações, que estão previstas aqui no artigo 5º, inciso 51, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Tá? Outra limitação ao critério de igualdade entre brasileiros natos e naturalizados está previsto no artigo 222 da Constituição e é quanto ao critério de propriedade. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiro nato ou daqueles naturalizados há mais de 10 anos, aos quais caberá a responsabilidade por sua administração e orientação intelectual. Tá? O artigo 12, no parágrafo 4º, ele trata das hipóteses de perda da nacionalidade do brasileiro. Ele fala que será declarada, então está reconhecendo um fato que ocorreu, veja, é uma declaração, então ela tem eficácia retroativa, ela vai reconhecer a ocorrência daquele fato. Então, a primeira hipótese, parágrafo 4º, artigo 12, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que 1. Tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Essa é a perda-punição, tá? Nesse caso, vai ser proposta uma ação, proposta pelo Ministério Público, né? Uma ação de cancelamento da naturalização e o judiciário irá analisar se o brasileiro naturalizado de fato praticou um ato nocivo ao interesse nacional. A perda da naturalização é o efeito concreto dessa decisão e depende, portanto, de trânsito em julgado, tá? Após o trânsito em julgado da sentença. Os efeitos dessa sentença são ex nunc, ou seja, eles vão gerar a partir do seu trânsito em julgado, ou seja, não serão retroativos. E uma vez perdida a nacionalidade, só através de ação rescisória será possível readquiri-la, e nunca por novo procedimento de naturalização. Ou seja, trata-se de cancelamento e não de anulação. Muito bom fixar isso, tá? A segunda hipótese de perda da nacionalidade, no caso que o brasileiro vinha adquirir, inciso 2, outra nacionalidade. Tá? Salvo nos casos de A. Reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Isso é o caso, por exemplo, dos filhos de italianos no Brasil. A lei italiana confere nacionalidade a eles e eles são brasileiros e italianos. Tem dupla nacionalidade. Então, o que está dizendo? Se a pessoa faz uma opção por outra nacionalidade, ela perde a nacionalidade brasileira, salvo se essa outra nacionalidade decorrer de um reconhecimento pela lei estrangeira, tá? E de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para a permanência em seu território ou para exercício de direitos civis. Tá? Então, o que a gente vê? No inciso 2, ele trata que o brasileiro, em regra, nato ou naturalizado, perderá a sua nacionalidade quando voluntariamente adquirir outra nacionalidade. Diferente da previsão anterior, nessa hipótese não haverá necessidade de processo judicial, pois a perda da nacionalidade será declarada por meio de processo administrativo no Ministério da Justiça e oficializada mediante decreto do presidente da República, garantindo ampla defesa. Tá? Os efeitos desse decreto são ex nunc, a partir da declaração. É bom que se diga que a mera formalização perante o Estado estrangeiro de pedido que visa a obtenção de sua nacionalidade não gera por si só a perda da nacionalidade brasileira, que supõe a efetiva aquisição da nacionalidade estrangeira. Tá? Aí nós temos as exceções nas alíneas A e B, são exceções a essa regra. A linha A é o reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira, ou seja,
O brasileiro não perderá sua nacionalidade quando for reconhecida a nacionalidade por Estado estrangeiro, em virtude do ius sanguíneos. Por exemplo, como eu dei o exemplo da Itália, que reconhece seus descendentes como nacionais italianos. E os brasileiros descendentes de italianos que adquirem essa nacionalidade por meio de simples processo administrativo não perderão a nacionalidade brasileira. Tá? E o caso da linha B é a chamada imposição de naturalização. Preserva-se a nacionalidade brasileira para aqueles com motivo de trabalho, acesso a serviços públicos, fixação de residência, etc. Praticamente se vêem obrigados a adquirir outra nacionalidade. Tá? Então, são essas as hipóteses. Era essa a ideia que queria mostrar para vocês. Muito obrigado.